Na Idade Média, castelos escondiam passagens invisíveis, livros guardavam textos proibidos sob camadas de tinta, e até a peste negra revelou segredos que só agora a ciência começou a decifrar. Será que a história que conhecemos é apenas a superfície de algo muito mais misterioso? Hoje vamos revelar os segredos da Idade Média que quase ninguém conhece. E o último pode mudar a forma como você enxerga esse período para sempre. Você está no Ecos da História, onde as curiosidades escondidas da história ganham vida diante dos seus olhos. Imagine abrir um livro medieval e descobrir nas margens amareladas não apenas palavras sagradas, mas rostos sorrindo, animais fantásticos e críticas escondidas. Essas marcas eram mais do que rabiscos. Eram vozes que atravessaram os séculos, sussurrando segredos que os monges nunca poderiam dizer em voz alta. Você já parou para pensar quantos desses segredos ainda estão invisíveis, esperando para serem descobertos? Cada página pode ser um portal para um mundo oculto. Muitos acreditam que os monges viviam apenas em silêncio e obediência, mas os livros mostram outro lado. Homens que, em meio à oração, escondiam piadas, medos e até críticas ao próprio trabalho. Era como se as margens fossem um espaço proibido, onde eles podiam respirar. E se fosse a única forma de desabafar sem serem punidos? Será que nessas linhas secretas está o verdadeiro retrato da Idade Média? Entre textos de orações, aparecem desenhos de monstros estranhos comendo monges, gatos perseguindo ratos gigantes e até cavaleiros ridicularizados. Não parece coisa séria, não é? Mas cada rabisco tem um significado oculto. Talvez fosse uma forma de resistência silenciosa contra a rigidez da vida monástica. Ou será que era uma forma de manter a mente viva em meio à rotina pesada? Pense comigo, se você vivesse preso em silêncio, copiando textos por horas sem parar, não sentiria vontade de se expressar de alguma maneira? Esses desenhos e notas eram válvulas de escape. Eram pequenos gritos escondidos em tinta, disfarçados entre orações e cânticos. Quantos desses sinais já foram perdidos para sempre, apagados pelo tempo? E quantos ainda estão escondidos em bibliotecas esquecidas pelo mundo? O mais fascinante é que esses detalhes passaram despercebidos por séculos. Somente hoje, com pesquisas modernas, conseguimos olhar mais de perto e perceber o quanto de humanidade estava escondida nas páginas. Não eram apenas copistas, eram homens que riam, sofriam e deixavam rastros para nós. Será que eles sabiam que um dia pessoas distantes no tempo ainda leriam seus recados secretos? E se for exatamente isso que eles queriam? Alguns estudiosos acreditam que certas figuras serviam como mensagens cifradas. Outros afirmam que eram apenas brincadeiras sem sentido. Mas uma pergunta não sai da cabeça. Por que arriscar esconder algo em livros sagrados? Será que havia uma intenção mais profunda, como preservar verdades que não podiam ser ditas? Ou era apenas a natureza humana se rebelando contra o silêncio forçado? O mais intrigante é pensar que cada manuscrito pode guardar algo que ainda não vimos, uma letra desenhada. De forma diferente, um rosto escondido no canto de uma página, uma frase enigmática deixada de propósito. Não, parece incrível imaginar que a qualquer momento, um pesquisador pode descobrir um segredo adormecido há 1000 anos. E você já pensou que talvez a verdadeira história da Idade Média não esteja apenas nos grandes feitos, mas nesses pequenos detalhes escondidos? Não nos reis ou nas batalhas, mas no traço torto de um monge cansado. Não nas catedrais imensas, mas na margem esquecida de um livro. É lá que a voz do passado se torna mais humana. E é isso que poucos conhecem. A cada novo manuscrito estudado, surgem surpresas. Alguns mostram críticas veladas ao próprio clero. Outros, medos de pestes e guerras. E outros ainda trazem símbolos estranhos, que até hoje geram debates entre especialistas. Você consegue sentir o suspense que esses segredos carregam? Imagine a sensação de um pesquisador quando, com uma lupa na mão,
encontra uma figura escondida entre as linhas. É como ouvir a voz de alguém que viveu há 700 anos. Um sussurro atravessando o tempo. Um lembrete de que mesmo no silêncio, sempre havia espaço para falar. E essa fala chegaria até nós. Os livros eram considerados sagrados, mas nas margens havia espaço para o humano. E o humano, muitas vezes, é rebelde. Esses rabiscos nos lembram que a Idade Média não era apenas obediência cega. Havia pensamento crítico, havia ironia, havia humor. E esses detalhes mudam completamente a imagem que fazemos desse período. Não é curioso que o que era visto como insignificante hoje seja a chave para entendermos o coração humano daquela época? Enquanto as palavras oficiais repetiam orações, os segredos estavam escondidos nas laterais. O proibido se tornou eterno, e talvez seja exatamente isso que os torna tão valiosos. Pequenos sinais de que nem tudo estava sob controle. Cada livro medieval pode ser comparado a um cofre. Por fora parece comum, cheio de orações e histórias bíblicas, mas por dentro esconde tesouros que quase ninguém conhece. Quem se atreve a abrir esse cofre descobre segredos que atravessaram séculos. Segredos que mudam o que acreditamos. Saber sobre a Idade Média. Alguns desenhos mostram monges zombando de figuras de autoridade. Isso era mais do que ousadia, era risco. Se descobertos, poderiam sofrer punições severas. Então, por que arriscar? Será que acreditavam que, escondidos nas margens, nunca seriam encontrados? É aqui que o suspense aumenta, porque quanto mais estudamos, mais percebemos que os monges não eram simples copiadores. Eles eram guardiões de mensagens secretas. E se parte dessas mensagens nunca foi feita para ser lida na época, mas sim no futuro? Será que estamos apenas começando a decifrar um código deixado para nós? A Idade Média ainda guarda muitos enigmas, e os livros são o reflexo disso. Cada rabisco é uma peça de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que ninguém nunca completou. E talvez nunca complete. E você? Já imaginou se algum desses livros está agora escondido em uma biblioteca abandonada? Com segredos que podem mudar nossa visão da história? Quantas descobertas ainda estão esperando pelo momento certo? Será que existe um recado escondido que nunca encontramos? E se esse recado mudar tudo o que sabemos sobre o passado? A pergunta permanece em aberto. Os livros que falavam em silêncio nos ensinam uma lição poderosa, que mesmo sob censura, sempre há formas de se expressar, que até nas margens esquecidas, a verdade encontra um caminho, e que os segredos mais valiosos, muitas vezes, estão nos lugares menos esperados. Será que não acontece o mesmo ainda hoje? Quando olhamos para essas páginas, não vemos apenas o passado. Vemos a prova de que a humanidade nunca deixa de falar, mesmo quando tenta ser calada. A Idade Média pode ter sido dura, mas não conseguiu apagar a criatividade e o espírito humano. E é isso que torna esses livros tão fascinantes. Eles são o eco de vozes que se recusaram a morrer. Por isso, os livros que falavam em silêncio são mais do que curiosidade. São segredos escondidos que atravessaram o tempo. São provas de que nem toda verdade está nos textos principais. Às vezes, está no detalhe que ninguém percebe, e esse é um mistério que poucos conhecem. Imagine um monge medieval raspando cuidadosamente a superfície de um pergaminho. Ele não fazia isso por vaidade, mas porque o material era raro e caro. O texto antigo desaparecia, e por cima vinha uma nova oração ou um hino. Parecia o fim da história, mas será que a história estava apenas começando? Esses livros ficaram conhecidos como palimpsestos, livros que escondem livros, palavras que se sobrepõem a outras palavras, como camadas de memória, enterradas no silêncio do tempo. E durante séculos, ninguém imaginava que os textos apagados ainda poderiam ser lidos. Para os olhos humanos, parecia apenas uma página comum, mas a ciência moderna revelou um segredo surpreendente.
com luz ultravioleta e raios infravermelhos, pesquisadores começaram a enxergar o que estava invisível. Textos que pareciam mortos voltaram à vida e trouxeram revelações que mudam nossa visão da história. Sob orações medievais, surgiram tratados de ciência, filosofia e até astronomia. Entre eles, pedaços de um catálogo estelar perdido, criado por Hiparco, um dos maiores astrônomos da antiguidade. Imagine descobrir um mapa do céu escondido debaixo de rezas. Não é como encontrar uma janela secreta para o universo? Quantos mais segredos assim ainda esperam ser revelados? Pense bem. Quantos livros esquecidos repousam em mosteiros sem jamais terem sido abertos? E se embaixo de uma oração simples existir um texto que pode mudar tudo o que sabemos sobre o passado? Será que estamos apenas arranhando a superfície do que a Idade Média esconde? A cada descoberta, novas perguntas surgem e o suspense aumenta. Não é curioso que, no esforço de apagar, os monges acabaram preservando? Ao tentar esconder o antigo, sem querer criaram cofres de conhecimento, livros que se tornaram cápsulas do tempo, segredos esperando pela tecnologia certa para serem revelados. Será que isso também aconteceu de propósito? Alguns estudiosos acreditam que certos textos foram apagados porque eram considerados perigosos. Outros, porque simplesmente não havia pergaminho suficiente. Mas uma pergunta fica no ar. Será que alguém sabia que um dia essas palavras voltariam à vida? Será que alguns monges esconderam de propósito, confiando no futuro? E se sim, o que mais eles nos deixaram? Cada palimpsesto é como uma segunda chance. Um livro que guarda duas histórias ao mesmo tempo, uma visível, outra oculta, uma oficial, outra secreta. E é justamente essa camada escondida que faz o coração disparar de curiosidade. Imagine ser o pesquisador que vê, pela primeira vez em séculos, palavras que ninguém mais conhecia. Não seria como conversar diretamente com um autor que viveu há 2000 anos. É quase como se o tempo não tivesse poder sobre a tinta invisível. Ela esperou em silêncio e agora grita aos nossos olhos. O mais impressionante é que muitas dessas obras estavam dadas como perdidas para sempre. Livros citados por outros autores, mas que nunca haviam sido encontrados. E, de repente, eles aparecem escondidos debaixo de camadas de oração. É como se a Idade Média tivesse sido guardiã involuntária de tesouros antigos. Isso não muda a forma como vemos esse período? Não se trata apenas de curiosidade. Essas descobertas mudam nossa própria visão do conhecimento humano. Mostram que nada desaparece totalmente. Mostram que a verdade pode dormir por séculos e ainda assim despertar. Será que ainda estamos preparados para tudo o que pode emergir? Pense comigo. E se existirem ideias revolucionárias ainda escondidas em algum palimpsesto? E se um cálculo esquecido estiver enterrado sob uma oração? E se uma descoberta científica perdida puder mudar a forma como entendemos o mundo? Não seria esse o maior segredo da Idade Média? Um segredo que ainda não revelamos? O mais curioso é que os monges nunca imaginaram o alcance de sua ação. Raspar para reaproveitar parecia algo simples, mas acabou se tornando um ato de preservação involuntária. Eles apagaram, mas também salvaram. Não é irônico pensar nisso? A ciência moderna transformou essas páginas em portais. Cada raio de luz que atravessa a tinta revela camadas ocultas. É como escavar uma pirâmide de palavras. Descobrir ruínas, mas ruínas de ideias. Ideias que estavam enterradas, mas nunca destruídas. E você já pensou que talvez um dos maiores tesouros da humanidade ainda esteja escondido em uma biblioteca esquecida? Pode estar em um mosteiro isolado, em um canto empoeirado, um livro comum, sem brilho, sem ouro. Mas dentro dele, um segredo que pode mudar o mundo. Será que alguém já passou por ele sem perceber? Esses textos apagados também revelam outra verdade. A história nunca é definitiva. O que sabemos hoje pode mudar amanhã.
Cada descoberta é uma peça nova no quebra-cabeça, e quanto mais peças encontramos, mais percebemos que a imagem nunca esteve completa. Isso não é incrível? O suspense só cresce, porque se já encontramos mapas do céu, o que mais podemos encontrar? Fragmentos de tragédias? Textos proibidos? Ou até ideias tão avançadas que parecem impossíveis para a época? Os palimpsestos provam que a Idade Média não era só silêncio e escuridão. Ela era também guardiã de memórias invisíveis. E ao contrário do que muitos pensam, pode ter preservado mais do que destruído. Ela foi o cofre que guardou chaves do passado. Um cofre que só agora começamos a abrir. Quando você pensa nisso, percebe que os segredos da Idade Média não estão apenas nos castelos e nas guerras. Estão nos livros, nas páginas aparentemente comuns, naquilo que parecia apagado, mas nunca morreu. E é isso que torna essa descoberta tão poderosa. Por isso, os textos apagados que voltaram à vida são uma das maiores revelações históricas. Eles nos mostram que até o silêncio pode falar, que até a ausência pode guardar presença, e que os maiores segredos podem estar escondidos em uma simples página .segredos que poucos conhecem. Imagine um castelo medieval cercado por um exército inimigo, as torres iluminadas por tochas, os portões trancados e a tensão no ar. Parece que não há saída, mas de repente, uma pequena porta escondida na muralha se abre, e o rei desaparece na noite como um fantasma. Essas passagens eram chamadas de posterns, portas discretas, estreitas, quase invisíveis a quem olhava de fora. Eram construídas para confundir, enganar e salvar vidas. Enquanto os soldados se concentravam no portão principal, a fuga acontecia pelas sombras. Não é incrível como o segredo podia ser a diferença entre a vida e a morte? Muitas vezes, as posterns eram tão bem escondidas que até moradores do castelo não sabiam delas. Afinal, quanto menos pessoas soubessem, mais seguro era o segredo. Era conhecimento restrito, reservado apenas aos mais confiáveis. E se houvesse traidores, nem eles conseguiriam revelar a passagem. Será que ainda hoje algumas permanecem invisíveis aos nossos olhos? Agora pense, quantas guerras podem ter sido decididas por uma dessas portas? Um inimigo distraído, um ataque surpresa, uma fuga inesperada. Uma pequena abertura podia mudar o destino de um reino. O detalhe discreto de pedra era, na verdade, uma arma silenciosa. E quantos segredos foram enterrados junto com essas pedras? Alguns castelos possuíam mais de uma passagem. Algumas levavam ao campo aberto, outras desciam por túneis estreitos até rios próximos, e outras terminavam em lugares que até hoje os arqueólogos tentam compreender para onde realmente levavam todas essas portas. A imaginação dispara ao pensar nisso. Será que nobres usaram essas saídas para escapar de execuções? Será que mensagens secretas atravessaram essas passagens durante conspirações políticas? Ou será que foram usadas para encontros proibidos, longe dos olhos da corte? Quantas histórias escondidas ficaram presas nas pedras dessas entradas? O mais fascinante é que muitas dessas portas foram seladas com o tempo. Reinos mudaram de dono, guerras terminaram, e o segredo foi enterrado. Hoje, parecem apenas muros sólidos, mas atrás deles pode haver passagens esquecidas. Você já pensou que pode estar diante de uma muralha que guarda um caminho oculto? Arqueólogos que estudam castelos ainda encontram rastros dessas passagens. Degraus quebrados, paredes com marcas estranhas, túneis que terminam no nada. Mas será que terminam mesmo? Ou será que o verdadeiro final está além da parede de pedra? A dúvida mantém o mistério vivo. Imagine caminhar por um castelo medieval como turista. Você tira fotos, olha as torres, admira a arquitetura. Mas e se, sem perceber, você passasse ao lado de uma dessas portas secretas? E se uma das paredes que parecem sólidas esconder uma saída esquecida? Não seria como andar dentro de um enigma? Em tempos de invasões,
Essas portas eram vitais. Um rei podia escapar e reorganizar seu exército. Um mensageiro podia sair em silêncio para pedir reforços. Um espião podia entrar sem ser notado. Não eram apenas portas, eram ferramentas estratégicas. A Idade Média era um tempo de intrigas, e as posternes eram perfeitas para isso. Imagine o poder de sair ou entrar sem ser visto. Imagine o que poderia ser planejado a partir dessa liberdade. Quem realmente controlava o castelo? O rei ou o segredo da passagem? Quantas alianças secretas não foram feitas nesses corredores escondidos? Quantos acordos foram selados longe dos olhos do povo? É possível que decisões que mudaram reinos tenham acontecido nessas sombras, e quase ninguém nunca soube. O mistério é o que dá força a essas portas. Algumas dessas passagens eram tão estreitas que apenas uma pessoa por vez podia atravessar. Era a fuga solitária, rápida, desesperada. O rei correndo no escuro, a respiração ofegante, o som da batalha ao longe, tudo dependia daquela pequena saída. Você consegue sentir a tensão desse momento? Outras, no entanto, eram mais elaboradas. Túneis que se estendiam por dezenas de metros, com saídas bem distantes do castelo. Alguns terminavam em florestas, outros próximos de vilas amigas. E alguns, ninguém sabe exatamente onde. É aqui que a imaginação se mistura ao suspense. Será que ainda existem passagens nunca descobertas, guardando tesouros escondidos? Ou, quem sabe, documentos secretos que mudariam a história? Afinal, se eram usadas para fugir e esconder, podiam guardar muito mais que passos. Podiam guardar segredos. Você já se perguntou por que tantos filmes e séries usam portas secretas de castelos como recurso de suspense? Não é apenas ficção, é porque a história real já carregava esse mistério. As pedras escondiam mais do que aparentavam. Isso é fascinante demais para ser ignorado. O que mais impressiona é pensar no desconhecido. Muitos castelos ainda não foram totalmente explorados. Muitos estão em ruínas, tomados pelo tempo. E as passagens, se existirem, permanecem lá, silenciosas, esperando ser reveladas. Imagine o impacto de descobrir uma dessas portas hoje, uma entrada trancada por séculos, que leva a um corredor sombrio, e no final, talvez um compartimento secreto, intocado pelo tempo. Não parece cena de filme, mas pode ser realidade em algum lugar do mundo. Essas portas provam que o poder da Idade Média não estava apenas nas armas e nas muralhas. Estava também na inteligência, na estratégia e no segredo. O invisível era tão forte quanto o visível. O que ninguém via podia decidir uma guerra. E isso muda como enxergamos os castelos até hoje. Por isso, as portas secretas são mais do que pedras. São testemunhas silenciosas de fugas, conspirações e alianças ocultas. São enigmas da Idade Média que permanecem vivos até hoje. E talvez o maior mistério seja esse. Quantas dessas passagens ainda existem, trancadas no silêncio, esperando para serem encontradas? Um segredo que poucos conhecem. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Alguns religiosos escolheram viver em celas minúsculas construídas nas paredes das igrejas, sem jamais sair de lá. Chamados de anacoretas, eles eram vistos como santos vivos, mas pense bem, era devoção. Ou havia algo mais sombrio por trás desse silêncio eterno? Enquanto reis guerreavam por terras e sangue era derramado em campos de batalha, outro poder crescia em silêncio. Não usava espadas nem coroas, não levantava bandeiras, nem construía muralhas. Era uma rede discreta de cidades que controlava algo ainda mais valioso: o comércio. Essa rede ficou conhecida como a Liga Hanseática. Imagine um império sem exércitos, sem um trono central, sem um rei que se exibisse diante do povo e, mesmo assim, capaz de decidir o destino de nações inteiras.
Não é assustador pensar que os verdadeiros mestres do poder estavam escondidos atrás de contratos? A Liga Hanseática era formada por cidades portuárias e mercadores unidos por interesses comuns. Juntos, criaram uma teia invisível que dominava o comércio do norte da Europa. Grãos, madeiras, peles, tecidos, especiarias. Tudo passava por eles, e quem controlava as rotas controlava a riqueza. Reis. Brigavam por fronteiras, mas os mercadores da Liga controlavam algo muito mais duradouro: o fluxo de mercadorias. Eles não precisavam de exércitos, porque tinham outro tipo de arma: o ouro, e o ouro sempre fala mais alto. Você já pensou em quantas decisões históricas foram tomadas não em castelos, mas em salas de reunião de mercadores? Negociações discretas que nunca entraram nos livros de história. Acordos selados longe dos olhos da população. Um comércio que parecia simples, mas movia o destino da Europa, e poucos sabiam disso. O mais intrigante é que essa rede era quase secreta para a maioria. O povo via navios chegando e partindo, mas não entendia que por trás disso havia um sistema organizado, uma liga que ditava preços, controlava mercados e até influenciava reis. Era um império invisível. Alguns estudiosos chamam a Liga Hanseática de a primeira globalização da Europa. Mas para os contemporâneos, era mais como uma sombra. Eles não viam o rosto desse poder, apenas sentiam seus efeitos. Cidades enriqueciam da noite para o dia, e reinos perdiam força sem entender por quê. Não é curioso pensar que, enquanto reis morriam em guerras, mercadores enriqueciam sem derramar uma gota de sangue? Eram estrategistas silenciosos. Cada navio era mais poderoso que uma espada. Cada contrato era mais afiado que uma lança. Cada rota era um campo de batalha invisível. Liga tinha até suas próprias leis e privilégios. Eles garantiam segurança para seus membros. Fechavam acordos secretos e protegiam uns aos outros. Era como um estado dentro de vários estados, um poder paralelo, um poder que ninguém ousava desafiar abertamente. Agora imagine os reis da época, tentando conquistar mais terras, sem perceber que estavam sendo enfraquecidos de outra forma. Enquanto lutavam, a Liga enriquecia. Enquanto sangravam em batalhas, os mercadores ficavam mais fortes. Não era guerra, era paciência, e a paciência se tornava poder. Muitas cidades cresceram apenas porque estavam ligadas à rede. Hamburgo, Lübeck, Bremen, entre outras, floresceram como pontos vitais de comércio. A riqueza era tão grande que, em alguns lugares, superava a dos próprios reis. E quando isso acontece, quem tem realmente o controle? O trono ou o comércio? Quantos segredos não foram trocados em navios? Quantos acordos não foram feitos em tavernas escuras, longe dos olhos dos guardas? E quantas alianças políticas nasceram do comércio e não da guerra? É aí que está o verdadeiro mistério. O poder escondido que raramente é contado nos livros. A Liga Hanseática não precisava de muralhas. O mar era sua fortaleza. Os portos eram seus castelos. E os contratos e suas armas mais letais, e quem ousasse desafiá-los pagava o preço. Muitos acreditam que reis e nobres governavam a Idade Média. Mas e se o poder real estivesse nas mãos desses mercadores? E se o destino das guerras fosse decidido não nos campos, mas nas docas? Você já se perguntou quem realmente movia as peças desse jogo? Talvez não fossem os reis, mas a Liga, essa rede, também protegia seus segredos. Poucos sabiam como funcionava por dentro. E talvez esse seja o motivo de sua força, o mistério, o invisível, que age sem ser visto. Imagine quantas fortunas foram feitas em silêncio, quantos cofres foram enchidos enquanto a Europa sangrava, e quantos reis tiveram que se curvar diante de mercadores sem coroas. Isso não soa como um dos maiores paradoxos da história? Um império sem trono, mas com domínio absoluto. O mais curioso é que, com o tempo, a Liga desapareceu das memórias populares. Hoje, quase ninguém fala dela. É como se o
maior poder invisível da Idade Média tivesse sido apagado, mas os efeitos ficaram gravados na economia europeia. E esse esquecimento só aumenta o mistério. Quem realmente controlava a Idade Média? Os reis que guerreavam por terras visíveis ou os mercadores que controlavam riquezas invisíveis? A resposta talvez nunca seja clara, e é por isso que esse segredo é tão fascinante. A Liga Hanseática mostra que o poder nem sempre está onde pensamos, nem sempre brilha sob coroas douradas. Às vezes, o poder se esconde em contratos, em rotas, em acordos feitos no escuro, e é esse poder que molda o destino de gerações, um poder secreto que poucos conhecem. Por isso, a Liga Hanseática é lembrada como o Império Invisível da Idade Média. Não tinha reis, mas tinha domínio. Não tinha tronos, mas tinha riqueza. E talvez, em silêncio, tenha sido mais poderosa que qualquer coroa. Um dos segredos mais impressionantes da Idade Média. Qual desses segredos te deixou mais intrigado até agora? Os textos escondidos nos livros ou as portas invisíveis nos castelos? Me conta nos comentários. Quero saber a sua opinião. Quando pensamos na peste negra, a imagem que vem à mente é de caos absoluto. Ruas cheias de corpos, cidades em desespero, famílias desfeitas. Um silêncio pesado, cortado apenas pelo som da morte. Era o cenário mais sombrio da Idade Média. Mas será que essa é toda a verdade? Escavações modernas revelaram algo que contraria essa imagem. Em meio à tragédia, havia sinais de ordem. Cemitérios onde corpos eram dispostos cuidadosamente, lado a lado. Não como restos descartados, mas como pessoas respeitadas, como se até na morte houvesse compaixão. Pense nisso por um instante. Milhões de vidas sendo perdidas em poucas semanas. E mesmo assim, alguém se preocupava em alinhar corpos, em dar dignidade ao último descanso. Isso muda completamente a forma como vemos a Idade Média. Não era apenas escuridão, havia luz escondida. Em Londres, arqueólogos descobriram valas comuns com centenas de esqueletos. Mas eles não estavam jogados de qualquer jeito. Estavam dispostos em linhas, organizados, uma mensagem silenciosa atravessando séculos. Mesmo em tempos de desespero, havia cuidado. Não é impressionante imaginar pessoas arriscando a própria vida para dar respeito aos mortos? Enquanto o medo dominava, ainda havia quem acreditasse que cada corpo merecia dignidade. Não eram números, eram pessoas, pais, filhos, vizinhos, amigos. E esse detalhe muda tudo. A história nos ensinou a pensar na Idade Média como um tempo de trevas. Mas o que essas descobertas mostram é diferente. Mostram humanidade em meio à tragédia. Mostram que mesmo quando tudo parecia perdido, alguém escolhia cuidar. Esse é o segredo que poucos conhecem. Você já pensou como seria viver naquela época? A cidade em silêncio, sinos tocando a cada morte. Medo em cada esquina. E mesmo assim, alguém carregava corpos até os cemitérios. Não com pressa, mas com um mínimo de respeito. Isso é, de fato, uma revelação surpreendente. Essas valas comuns eram organizadas como se fossem verdadeiros memoriais, corpos lado a lado, em linhas que parecem gritar: nós importamos. Não eram tumbas de reis, mas tinham a mesma solenidade, como se cada vida tivesse valor, como se o amor fosse mais forte que o medo. Quantos livros de história contam esse detalhe? Quantos professores falam sobre compaixão no meio da peste? Poucos, porque a imagem do caos é mais forte, mais fácil de lembrar. Mas a verdade está escondida, esperando ser revelada. Essa revelação mostra que o ser humano nunca está totalmente perdido, nem mesmo em épocas de dor profunda. Sempre existe alguém disposto a cuidar. Sempre existe uma chama de humanidade, por menor que seja, e essa chama atravessa séculos até chegar até nós. Pense em quantas pessoas anônimas ajudaram nesse processo. Homens e mulheres que não deixaram nomes gravados em livros, mas deixaram gestos gravados
terra. Gestos que hoje revelam um segredo poderoso. Segredo da compaixão em tempos de escuridão. E você? Já tinha ouvido falar desse lado oculto da peste negra? Não é surpreendente imaginar cuidado em meio ao horror? Não é emocionante perceber que havia amor escondido no silêncio da morte? Esse detalhe muda tudo o que pensamos sobre aquele tempo. Esse detalhe é a verdadeira revelação, porque os segredos da Idade Média não estão apenas nos castelos e nos reis. Eles estão nos lugares mais inesperados, nas páginas apagadas de um livro, nas portas secretas de Pedra Ponte e até nas covas, abertas em meio à peste. A descoberta desses cemitérios é um lembrete de que a história nunca é simples, nunca é apenas trevas ou apenas luz. É sempre uma mistura dos dois. E os segredos escondidos provam isso. Imagine os arqueólogos descobrindo essas linhas organizadas de corpos. Primeira reação é de choque, a segunda é de admiração, porque ali, debaixo da terra, havia uma mensagem maior. A mensagem de que a humanidade resiste até nos piores momentos. Essa revelação também nos faz refletir sobre nós mesmos. Se estivéssemos naquela época, teríamos coragem de cuidar? De enfrentar o medo para dar dignidade a alguém? Ou cederíamos ao pânico e ao abandono? São perguntas que atravessam o tempo. A peste negra foi uma tragédia sem precedentes. Mas esses detalhes mostram que até no caos havia ordem, até no medo havia amor, até na morte havia humanidade. E isso é o verdadeiro segredo escondido da Idade Média. Não é um segredo de reis ou batalhas. Não é um segredo de riquezas escondidas. É um segredo de humanidade. Algo simples, mas poderoso. Algo que transforma nossa visão do passado. Esse é o clímax da nossa jornada. Depois de portas ocultas, livros apagados e relicários misteriosos, chegamos ao segredo mais profundo. A luz escondida na escuridão da peste. Uma revelação que emociona, que surpreende, que toca a alma, um mistério que poucos conhecem. Porque a maior lição da Idade Média não está no medo, está na esperança. Não está na escuridão, mas na luz escondida. E esse é o segredo mais impactante. Até nos períodos mais sombrios, a humanidade nunca desaparece. Ela sempre encontra uma forma de brilhar. E se esse segredo da Idade Média te surpreendeu, espere até descobrir o próximo vídeo. Vai abrir ainda mais portas misteriosas da história. Porque na história sempre existe algo escondido além do que os livros contam.